Então, nós, na semana passada, começamos a falar sobre arte contemporânea. Então, eu trouxe um texto para reforçar, um vídeo e três questões para reforçar essa nossa caminhada aí a respeito da arte contemporânea. Falamos do Marcel Duchamp. E o texto de hoje reforça mesmo as ideias que a gente começou a apresentar semana passada. Vamos ao texto, depois a gente vai para o vídeo, e aí papo e depois três questões. Separei três questões para vocês. Espera aí, vou pegar o texto. Ah, tá aqui já. Só preciso compartilhations. Professor, Oi, tô aqui, pode falar. boa tarde. Essas questões que a gente faz no fim da aula é só para reforçar mesmo ou elas valem alguma pontuação? Então, boa pergunta. Eu posso fazer com que elas valham, né? Para a gente poder usar como avaliação, porque se acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, a gente não conseguir fazer prova, sei lá, tá valendo como ponto também. Você fez uma pergunta que vai me dar a oportunidade de dizer que eu consegui lá no Google Form colocar 2 pontos para cada questão. Então, já vai se treinando, sacou? Se treinando. Tá Tá, bom. mas. Não, professor, uma dúvida que eu Fala, tenho. pode falar. É, já que vai valer como uma avaliação, Sim. então o pessoal que não participou vai tirar zero do bimestre? Não, não, que isso, que isso. Jamais faria uma coisa dessa. Eu vou deixar a atividade, eu posso colocar essas mesmas questões lá no Vai juntar Classroom. tudo, né? Juntar É, todas as pô, questões. isso, posso fazer lá um compilado, sacou? Entendi, isso aqui, isso aqui. É para ajudar todo mundo, nada para prejudicar ninguém. E aí vocês me lembrem, se eu não colocar lá, me lembrem, por favor. Beleza, beleza, pode deixar. Falou? Então vamos lá, temos 24 participantes aqui, agradeço a participação de todos vocês e a paciência também. Então vamos lá, arte do nosso tempo. É isso aí, que nós estamos falando dessa complexidade da arte contemporânea. Na verdade, esse texto aqui seria anterior à aula que nós tivemos na semana passada, mas aí eu troquei a ordem dos fatores, agora aqui não altera o produto. A arte do nosso tempo. O século XX caracterizou-se por mudanças significativas, resultado das transformações sociais, econômicas e políticas do mundo. A gente já comentou sobre isso, que na perspectiva que a gente está estudando arte, não é mais aquela coisa de fazer desenho, nem ficar dançando, nem cantar. Né? A gente está refletindo a arte e como é que ela ajuda a gente a olhar para a realidade. Isso também se refletiu nas produções artísticas, que se desvincularam da herança da arte acadêmica, negando as ideias tradicionais da arte como representação do mundo e colocando em discussão determinados conceitos de beleza que até hoje, apesar dessas mudanças, são apreciados por nós. A gente viu isso semana passada quando a gente começou a falar do Marcel Duchamp. Eu até falei, né, para vocês assim, ó, em arte, vocês vão perceber, né, quando a gente estuda a história da arte, a gente estuda eu estudo já há algum tempo a história da arte, a gente percebe que não há uma ideia de progresso ou evolução, não tem essa história. O que tem são rupturas, né? Rupturas com o que foi feito no passado. Então, aqui só para comentar, né, a última aula a gente falou sobre isso, né, quando a gente falou do Marcel Duchamp e o seu gesto, né, mencionando que na arte a gente percebe que tem os movimentos que rompem uns com os outros. A gente, né, só estou lembrando aqui. A arte clássica passou, então, a dar lugar a manifestações artísticas questionadoras, que transcendiam o campo visual e misturavam diversas linguagens, usando sons, narrativas, gestos e movimentos. Mas será que essas produções, que fogem tanto dos padrões tradicionais, também podem ser consideradas arte? A resposta é sim. A gente já viu um pouco disso na semana passada, só estamos reforçando aqui. Na contemporaneidade, muitos artistas buscam formas de expressar aquilo que sentem e pensam sobre o mundo, e também meios de intervir nele. Deixa eu botar o próximo. Criar ações e envolver os espectadores em suas obras. Então, vai prestando atenção aí que esse texto aqui e o vídeo vão ajudar a gente a responder as questões lá que eu separei. Envolver espectadores em suas obras. Para alguns deles, somos todos artistas. Lembra que o Marcel Duchamp falou lá no início, lá na entrevista dele? Eles propõem a democratização da produção artística,
esse tipo de arte que se incorpora ao mundo busca também novos materiais, novas formas de expressão e novos lugares para se expressar, ou desculpa, para se apresentar, para se expressar, né? Que mais uma vez, eu coloquei aqui um comentário, podemos lembrar da entrevista do Marcel Duchamp, ao falar que todos somos artistas ou deveríamos ser considerados tais como. Além disso, o caráter questionador da arte também se manifestará no gesto de Duchamp. E a arte do passado, aquela que não consegue mais traduzir o presente, dará lugar a outro modo de expressão. A arte contemporânea tem muitas vertentes e tendências. Você verá que é muito difícil defini-las de maneira a dar conta de toda essa variedade. Você já tem conhecimento que tem, pode falar aqui de alguns, né? O cubismo, impressionismo, dadaísmo, né? Tem uma série de escolas, de correntes, né? Não são nem escolas, são correntes artísticas, né? Mas uma coisa que podemos afirmar acerca das transformações que ocorreram na arte durante o século XX e continua a desenrolar no século XXI é que noções como a beleza, a imitação do real, a obra-prima, talento e principalmente o papel e o valor da arte passaram a ser amplamente discutidos e revistos, pois a arte tem estado em permanente mudança e muitas das produções artísticas atuais nos causam sensações de estranhamento, curiosidade e muitas vezes rejeição. E aí a gente entende, de certa forma, o porquê da arte hoje se mostrar dessa forma complexa, incompleta, confusa, inacabada, misturando diversos materiais, misturando estilos, né, e causando desconforto. Muitas vezes o senso comum e o que chamamos de mecanismo de legitimação da arte, como os museus, as galerias, os livros, os críticos de arte, apresentam ideias que o público considera contraditórias. Um exemplo disso é o fato de muitos museus possuírem em seu acervo algumas obras de arte clássicas e outras contemporâneas, que discordam do ideal clássico, mas que também estão expostas na mesma instituição. Então, como podemos nos relacionar com todos os tipos de produção artística? Como estabelecer relações entre as mudanças culturais, sociais e tecnológicas e a arte? Será que ela deve permanecer imutável? Qual é o valor da arte para a sociedade? Como podemos reconhecer o artista? São várias questões aqui, né, colocadas que fazem a gente pensar mais uma vez que a arte é uma forma de produção de conhecimento a respeito da realidade. Ela difere um pouco, por exemplo, né, dos protocolos, a gente vai ver isso no vídeo, a professora vai falar, ela difere um pouco dos protocolos da ciência. Né? A ciência, ela desenvolve uma produção do conhecimento a respeito da realidade por outros caminhos. A arte vai usar não só o cognitivo, o racional, mas também as sensações, as percepções. Né? Por isso que é difícil, né, a gente se relacionar com a obra de arte contemporânea. A obra de arte contemporânea ela não está ali para satisfazer, né, a nossa necessidade de prazer estético. Ela está ali incompleta, para você completar, para você colocar questões, para você perguntar ao artista, para você trazer, fazer relações. Então, por isso que é importante que você conheça a vida, né, ou pelo menos a trajetória desse artista, para você entender qual é a proposta dele naquele momento ali, daquelas obras que ele está apresentando. Por isso que é complexo a arte contemporânea. E a arte contemporânea, ela, de certa forma, ela dialoga com toda a história do passado, ainda que ela faça uma ruptura com esse passado. Tem um exemplo disso, acho que muitos de vocês foram na exposição do Ai Weiwei, que é o artista chinês. E ele faz esse diálogo, né, que ele lembra o passado e ao mesmo tempo ele rompe com o passado. Mas ele traz a tradição dele, chinesa toda, mas para criticar o momento atual que ele vive, né? E ele é multimídia, ele não é um artista plástico que ele faz escultura, ele faz vídeo, ele faz, né? Ele mexe com tudo, pintura, né, escultura. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Entendemos de que, de certa forma, porque a arte hoje se mostra dessa forma complexa, eu já falei. Não há como não fazer essa mistura, porque o museu, falando da questão do museu como lugar que guarda, né? O museu hoje, ele guarda a história da arte, né? Muitos teóricos, inclusive, já falaram sobre o fim do museu. O fim do museu como um espaço de
O museu é só como se fosse um espaço para guardar essa história toda da arte, né? Que do passado e do presente, né? Aqui. Ao longo dessa unidade, ele está falando aqui, mas o mais importante é que você não precisa responder essas questões assim imediatamente, mas tem que ter em mente que, para compreender as produções contemporâneas, é necessário ampliar o seu conhecimento, aceitando a pluralidade que o mundo de hoje oferece para romper com o ideal artístico construído, deixando que as sensações que as obras atuais causam nos façam atribuir novos significados ao conceito de arte. Então, é aquilo que eu falei. É uma forma de produção do conhecimento a respeito da realidade, só que através das sensações, das percepções. São outros protocolos de produção de conhecimento. Então, dito isso, nesse curto comentário, nesse curto texto, eu vou interromper aqui. Se alguém quiser fazer um comentário enquanto eu pego lá o vídeo, faça agora. O vídeo, na verdade, vai se relacionar com esse texto. Ah, tá. Vou fechar aqui, peraí. O que é arte? Essa é, na verdade, uma pergunta sem resposta. Uma pergunta sem resposta porque o conceito de arte é um conceito mutável. Se a gente pensar na produção artística no período do Renascimento, a gente olhar para a produção artística contemporânea, a gente vai perceber que o artista ocupava lugares completamente distintos na sociedade, né? A gente está falando de contextos distintos de produção também. Então, muitas vezes, quando o público geral visita uma exposição de arte contemporânea, em busca da fruição estética, em busca do belo, ele se decepciona, né? Ele se decepciona porque ele se depara com obras conceituais, com obras cuja materialidade escapa o convencional, né? Então, portanto, nós temos artistas que utilizam meios de produção os mais diversos, como, por exemplo, o xerox, o próprio corpo, como é o caso da performance, né? E também a pintura, por que não, né? Então a gente está falando, a escultura, a gente está falando de uma pluralidade de práticas, né? E que coexistem na contemporaneidade. Então, ao lado da fruição estética, a gente também tem a interrogação que é colocada pelo artista, né? Uma interrogação sobre questões vitais, questões atuais, né? Questões que permeiam e que inquietam a nossa sociedade. É por isso que muitas vezes a gente necessita daquele paratexto, né? O que seria esse paratexto? Seria a explicação da obra, né? Essa exegese da obra. O que o artista está querendo dizer? Do que ele está falando? Quais são as questões que ele está colocando para o público? E é importante, né, a gente visitar uma exposição de arte contemporânea com isso em mente, né, com esse espírito de querer decifrar muitas vezes a obra, ou talvez de colocar também questões à obra, né? Então a obra ela não se completa no momento da fruição, né? No momento da contemplação. A obra ela segue junto com o público, né? Você sai de uma exposição com aquelas questões e você sai ali retrabalhando aquilo que o artista te propôs. E muitas vezes, né, se a gente pensar no campo da participação também do público, muitas vezes é o público que coloca ao artista as questões, né? O campo da arte contemporânea, ele é um campo de relações, né? E é por isso que ele muitas vezes também incomoda, né? Então a gente viu recentemente, né, principalmente no ano passado, a arte, o campo da arte sendo utilizado como ferramenta de discussão política, né? Ou muitas vezes como uma ferramenta também de propaganda política, né? Ou os usos que se faz do campo da arte para se entrar numa agenda política, né? Então, é importante a gente estar atento para isso, né? Como é que outros setores da sociedade utilizaram o campo da produção artística em benefício próprio, né? Muitas vezes manipulando aquilo que os artistas estavam propondo, de uma forma muito superficial, né? Então é importante, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do nu ou do corpo, né? Muitas vezes a arte vem
colocar questões como, por exemplo, o que é essa experiência do corpo? O que é esse nu que não é erotizado, né? Como é que o corpo ele é passível de manipulação também, né? E como o corpo ele se apresenta no espaço, como o corpo se apresenta nesse espaço do museu, né? Como essa manipulação do corpo muitas vezes diz respeito a outras questões que não são questões referentes ao campo da sexualidade. Então é importante a gente estar atento para isso, muitas vezes para não enquadrar um trabalho, né, a partir de uma leitura superficial, num rótulo, como por exemplo foi a questão da pedofilia e a performance realizada no MAM. Para além disso, né, a gente tem outras questões que são importantes e que eu acho que têm definido o campo da arte contemporânea e que dizem muito respeito à produção de conhecimento. A arte é uma forma, hoje, a arte é uma forma de conhecer, né, de conhecimento que muitas vezes não obedece ao protocolo da ciência, por exemplo, né, das ciências duras ou mesmo das ciências humanas. Então, a arte, ela se permite tratar de questões que a ciência também trata, mas de uma outra forma, né? Justamente rompendo esses protocolos, né? Justamente propondo outras metodologias para a gente entender a sociedade, metodologias que envolvem não só o intelecto, mas que envolvem experiências sensoriais, né? Então, mais uma vez, né, falando do corpo, o corpo é político também, né? Bom, então talvez a pergunta seja outra, né? Não o que é arte, mas quando é arte, né? Quando determinado objeto, quando determinada performance torna-se arte aos olhos de um determinado contexto, né? E essa pergunta não é minha, é a pergunta de um filósofo chamado Nelson Goodman, e eu acho que ela se aplica muito bem a algumas questões, né, da contemporaneidade e que tem inquietado, né, o grande público, mas que também é importante, que também dizem respeito ao próprio sistema da arte como um todo. Para entender mais sobre questões contemporâneas por meio da arte, inscreva-se na Casa do Saber. Então, meus queridos, dito isso, dito o texto e mostrado o vídeo, algum comentário que acharam, o que chamou a atenção aí na fala dela, que a gente já conversou em outra aula, podem falar? À vontade aí. Eu tô quase sem nenhum comentário. Tipo, quando ela falou que a arte pode envolver assuntos políticos, né? Isso pode gerar muito debate ruim. Não bom, ruim, porque cria conflitos entre as pessoas, entre a gente, sabe? Sim. E quando a gente pega uma coisa e transforma em algo político, cara, sempre não é uma coisa muito positiva, entende? A gente teve um exemplo, já vou te passar a palavra, Lohan, um exemplo, assim, recente, né, de um dos ministros, dos vários ministros da cultura que passaram pela cadeira, que ele se utilizou, né, de quase que uma performance, né, em rede nacional, ele usou ali um gesto de uma outra autoridade do passado, né, falando que é o poder da arte, né, para valorização da cultura nacional, e foi identificado. Então, é isso que ela está querendo dizer, o uso da arte para outros fins, né? Isso. Fala, Lohan. Isso aí que ela estava falando, de manipulação, né, usando a arte para outros fins, tem a ver com indústria cultural, né, que você passou para a gente no ano passado. Perfeitamente. Eu só consegui lembrar disso, na hora que ela falou, foi a primeira coisa que eu pensei. Porque, na verdade, aí, Lohan, você lembrou muito bem, a indústria cultural ela vai se apropriar, né, da questão artística, não só para questões ideológicas, né, mas porque ela está atrelada a um sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. O sistema capitalista ele transforma tudo em mercadoria. Ele não quer saber, né, do seu desejo, ele transforma o seu desejo em mercadoria, ele transforma você em mercadoria. E eu lembro que eu falei com vocês que se a gente começa a analisar e desenvolver um senso crítico, né, isso não é bom para a indústria cultural. A indústria cultural ela precisa de consumidores, né, consumidores que não tenham senso crítico. Porque se você começa a desenvolver um senso crítico, você vai perceber, por exemplo, que você tem muitas coisas que você não necessita comprar. Né? O que a indústria cultural promove na gente? Né? Ela promove desejo de coisas
que nós não temos necessidade de ter. Então, se você começa a pensar sobre como você consome, né, o que você precisa de fato, você quebra um mecanismo, né? Muito bem lembrado aí, Lohan. Muito bem. Mais comentários? Cara, eu tenho. Olha só, perdão, Tereza. Esse negócio de ter senso pra comprar as coisas, cara. Eu fico meio na dúvida. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um monte de coisa que era desnecessário. Pra ser sincero. Sei lá, um coçador de costas. Sim, mas é o que a indústria cultural quer. Ela vai nesse lugar mesmo, na necessidade que não existe, na verdade. Na verdade, existe uma necessidade. Na verdade, ô João, o que eu estou falando aqui é uma coisa até psicanalítica, assim. Todos nós temos um vazio, né? É nesse vazio que a indústria cultural, que a propaganda, ela vai atacar, né? Ela vai no vazio que todo mundo tem, sacou? Saquei, isso mesmo. Tem gente que preenche o vazio, vai pro shopping e preenche o vazio. Tem gente que preenche o vazio com droga. Tem gente que preenche o vazio com religião. Tem gente que preenche o vazio. Entendeu? Então, assim, o vazio do ser humano vai sempre existir, né? A arte é uma forma de preencher esse vazio também. Fala, Terezinha. Não, que eu queria agradecer por falar dessa indústria cultural, porque quando a gente está estudando isso em sociologia, né? Então, e eu faço, nossa, gente, tem alguma coisa que não está dando certo. Aí você foi e finalizou o pensamento que eu estava pensando e não conseguia botar aqui para fora, sabe? Sim, então, muito obrigada. Então, essa, na verdade, é a oportunidade que a gente tem. A gente, na verdade, deveria ser assim, né? Todas as disciplinas deveriam se atrelar, mas arte e filosofia, elas estão andando, assim, aqui eu tento, né, fazer um diálogo lá com o professor de filosofia, porque a arte, eu acredito que ela seja uma forma de filosofar na ação. Então, muitas coisas que a gente vai falar aqui pode ajudar a compreender outros, né? Vitória, pode falar, Vitória. Oi, Celso, boa tarde. Ontem eu estava estudando sobre a crise no sistema feudal. E daí a primeira frase assim, do livro que eu estou lendo era... Eu vou ler aqui porque vocês falaram de capitalismo, daí isso me chamou muita atenção. E, tipo, quando você vai parar para pensar, isso faz muito sentido. O papel desempenhado por essa crise, que é a crise do sistema feudal, é duplo na mesma medida em que, ao mesmo tempo que desagrega o feudalismo, muitas vezes a partir de eventos catastróficos, que foi também a peste negra, tudo isso influenciou, está vinculado ao surgimento da grande transição que conduzirá ao capitalismo. E a crise do sistema feudal foi desencadeada também pelo, aumento do comércio, a parada dos burgueses que nasceram, isso tudo tem a ver. Você pensar no comércio antigamente não era um shopping, sabe, que a gente tem hoje em dia. Mas era comércio, eram as pessoas vendendo uma coisa que você não tinha, vamos dizer assim. Então, só isso, sabe, às vezes não precisava de isso, eram feiras. Você não precisava, mas assim, não tinha uma mídia, não tinha um shopping com vitrines esplêndidas e luminosas, sabe? Eram coisas assim, só que, nossa, por que eu não tenho? Por que eu não vou ter, sabe? Isso também influenciou muito. Eu achei muito interessante, porque eu nunca parei para pensar, simplesmente os comércios, a criação do comércio seria de fato o capitalismo, entendeu? Essa é muito interessante. Eu acho que não sei se eu cheguei a indicar para vocês um livro do Carlos Eduardo Novaes, Capitalismo para Principiantes. Ele fala desde o início lá, quer dizer, ele faz o início da Idade da Pedra, passando pela Idade Média e modernismo até o contemporâneo, mas de forma muito humorada, falando desse processo do surgimento do capitalismo e dessas relações comerciais, né? Como você bem chamou a atenção aí. Muito interessante o livro. Depois eu posso colocar lá para vocês lerem, tem a ver com o que você falou. Alexander, pode falar. O que eu acho também bem interessante do capitalismo, antigamente do comércio, do início do comércio, é que eles buscavam a atenção das pessoas por coisas que elas não tinham. Por exemplo, eles colocavam... Vamos imaginar que a gente está vendendo fruta. Eles colocavam e diziam sempre que a fruta era do melhor preço, tinha o melhor custo-benefício, era da melhor qualidade. Isso me interessou. Sim, aí é curioso, né? A gente está falando de arte, mas tudo isso tem a ver com as estratégias de venda, né? Então, o marketing, voltando lá para o que eu estava falando no início, ele vai ter estratégias para poder alcançar, por exemplo, nós estamos aqui num grupo de jovens, né? O que os jovens estão envolvidos hoje? Como é que a gente vai atingir esses jovens? De que forma? Qual a faixa etária? Qual o produto?
Então, eu faço uma pesquisa de campo, né, um ano de pesquisa, para saber, né, que esses jovens estão interessados, para poder bolar um produto para alcançar esses jovens e alcança em cheio, sacou? Esse é o negócio, o mecanismo é sinistro. Alguém mais? Alguém mais? A arte pode ser usada para isso também, como ela falou, tem vários usos, né? Só que a arte contemporânea, ela foge, ela talvez queira nos mostrar justamente essas estruturas, o funcionamento, né? O que está por trás, né? E como é que funciona esse mecanismo, né? De produção de desejo, né? Tem um filósofo que fala sobre isso, eu vou lembrar agora aqui, daqui a pouquinho eu lembro. Félix Guattari. Félix Guattari e Gilles Deleuze. Eles vão falar desse mecanismo, né, que move a produção dos desejos, né? Ou que se move através desses desejos nossos. Né? Tem tudo a ver com arte também. Mais comentários? Vamos lá, meus queridos. Estou gostando dos comentários. Muito bom. Então, eu coloquei aí no chat o link para as questões. Dá uma olhadinha e vê se está funcionando aí, por favor. Marlon fez um comentário aqui. Acredito que com a arte contemporânea ela ficou mais acessível ao público. Ela quem? Marlon, ou o quê? Não entendi. Pode resgatar aí a sua questão? Marlon. Fiquei curioso agora. A arte, vamos ver aqui de novo. A arte contemporânea. Eu não sei se é exatamente isso que você falou, porque assim, a gente está falando de uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de se relacionar com a arte contemporânea. Então, não sei se houve uma democratização da arte contemporânea. A arte contemporânea ela é complexa. As pessoas elas não se relacionam com facilidade com a arte contemporânea. Né? Professor, pode falar. Acho que o que ele quis dizer é que, a partir do momento da arte contemporânea, a arte mudou, né? Ela passou a ser mais acessível no sentido de estar mais perto do público, por fazer críticas sociais e coisas do gênero. Sim, eu acho que é tipo isso. Que entendi. Por um lado, talvez ela tenha sido mais, tenha ganho uma visibilidade maior, vamos dizer assim. Mas ela guarda ainda essa complexidade, tanto é que você não tem assim, não é uma coisa que seja consumida assim, né? Você não tem. A arte que você consome é essa que chega para a gente já pronta, né? Através do rádio, televisão, né? Que é acessível e tal, né? Mas eu digo que especificamente a arte contemporânea, essa que problematiza as coisas, essa que a gente está falando, essa que parte de um gesto do Marcel Duchamp, por exemplo, né? Essa é uma outra vertente da arte. Talvez não é tão popular. Miguel colocou aqui. Isso tem a ver com o quê? Quem matou Herzog? Não, eu só estava lembrando se eu não me engano, Cildo Meirelles, né? Que ele usou a notícia, né? Quem matou Herzog, e usou como arte. Então, aquela questão das notas, que era mais acessível ao público e a informação se espalhava mais rápido e tal. Não. Nesse caso, usava informação para criticar a política, entendeu? Sim. Aí a gente está dentro do campo da arte conceitual. Ele pega uma ideia e lança para poder chamar atenção. É uma outra forma de mexer. Acho que a professora falou também sobre isso, né? A arte conceitual não trabalha exatamente com materialidade, né? Como você falou, pegou essa notícia e essa notícia ela nos leva para um contexto histórico, né? Todo um contexto histórico, né? Muito bem lembrado. O canal que ele usa, né? O meio que ele usa é acessível a qualquer pessoa, que foi notas de dinheiro e tal. Sim. Usou como arte, informação. Exatamente, então. A nota de dinheiro seria o ready-made, vamos dizer assim, né? Do Marcel Duchamp.
Então, ele usou recursos da arte contemporânea, né, para poder chamar atenção para um assunto, né? Isso vai cair, tem uma questão lá que tem a ver com isso aí. Não exatamente com, né, o que você falou, mas tem a ver com essa lançar a mão, lançar o olhar para problemas do dia a dia, do cotidiano, né? Todas estão certas. Não entendi. Não entendi, Vitória. Você colocou aí para mim a... Comenta aí. Formulário. Ah, tá. Tá abrindo aí o formulário? O formulário abriu aqui para mim. Beleza. Se vocês podem responder. Deixa eu ver aqui. Antes de responder, marca, faz o seu gabaritozinho aí. Porque, assim, eu não sei se vai dar certo. Eu mandei da seguinte forma: quando você enviar, acho que dá para ver a resposta. São 6 pontos. Espero que dê certo. Estou fuçando o Google Form. Eu vou ver aqui a resposta de vocês. Peraí. Foi dada a largada. Professor, tu pode mandar de novo o link aqui no chat, porque a minha tinha caído aqui, voltei, o chat estava limpo aí, não estava mais o link lá. Sem problema, só um minutinho, peraí. Vou mandar, peraí. Aqui. Tá aí o link para o formulário. Só ter. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, tá. Guilherme, João e Isabela já mandaram. Nós estamos aqui em 29. Ô, Celso, Oi, pode falar. a pontuação você vai falar, vai corrigir com a gente ou diz lá? Eu posso corrigir com vocês, mas então, isso que eu queria que vocês vissem se vai dar certo. Eu coloquei pontuação lá. Eu acredito que quando você enviar, apareça para você. Vê se aparece. Não, apareceu, mas o meu não deu, não. Não entendi? Apareceu, mas não corrigiu, não. Não Mas sei se aconteceu mesmo Sim. com Lana, mas o meu não corrigiu, não. Mas não deu. Quantos pontos apareceu para você? Não Não, corrigiu. ele dá assim, ver pontuação. Aí quando a gente aperta, não Ah. aparece se tá certo ou errado, entendeu? Ah, tá. Então eu tenho que configurar lá, né? Sim. Ele não corrigiu automaticamente. Você vai ter Entendi. que ver e vai ter que corrigir manualmente. Sim, tá. Deixa eu ver então se eu posso reconfigurar aqui a parada. Calma aí. Não, mas aí vai fazer outro formulário para você. Ele vai. Entendi. Se você corrigir, professor. Sim, senhor. Não, eu falo para vocês o gabarito. Mas então, antes de mandar os outros que estão fazendo, anota o que vocês fizeram, por favor. Sim. Então, na próxima eu vou acertar. Eu tô explorando, né? Parece criança com brinquedinho. Beleza, Jéssica mandou, Marcela. Opa, não, peraí. Davi, Rai, Pedro, Luan, Vitória, Kaique, João, Lana, Isabela, Gabriel, Guilherme. Beleza. Vamos mandando aí, gente. Aí quando acabar todo mundo eu falo.
Falou, João Gabriel. Um abraço. Vamos esperar a galera mandar, então. Quem mandou mais aqui? Vamos ver. Gustavo, Naila. Vamos lá, Terezinha. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Miguel. Ah, quer que eu leia as questões? Ou não precisa? Por mim não precisa não, professor. Tá de boa. Beleza, então. Não precisa não, professor. Ok. Todas essas três têm relação com o que a gente viu, né? Tanto nessa aula como na aula anterior, eu acho que não é difícil de responder. São questões do Enem 2015, 17 e 19. Como eu falei para vocês, né, as questões do Enem, elas geralmente tratam de arte contemporânea. Vamos ver quem mais. Terezinha já mandou. Isadora, Ana Gabriele, João Pedro, Yuri, Isaac, Naila, Jess, Alexander mandou. É que eu usei com outra turma, então não tem como contar aqui, peraí. A turma misturei com outra turma. Andrique já mandou. Miguel não mandou ainda. Lohan, Marlon, Maria Alice, muito obrigado. Miguel. Vamos ver quem mais. Vitor Silva. Marcos Vinícius. O pessoal tá mandando. Muito bem. Acho que não falta mais ninguém, né? Todo mundo já mandou? Ah, João Pedro, deixa eu ver aqui. Acho que já apareceu aqui, João Pedro. João Gabriel, João Pedro Maffei. Já apareceu. Obrigado. Giovana Leandro. Muito bem. Alguém está faltando? Vê se o meu chegou aí, professor. Deixa eu ver aqui, Arthur. Começa aqui. Arthur Nunes chegou. Show. Acho que todo mundo mandou então, né? Olha aí. Isso, Mecenas é o que patrocina, ô Miguel. Isadora mandou. Lana, Lohan, Luan não mandou, não. Mandou? Mandou, Luan mandou. Marlon, mandou, Marlon? Sim. Ah, tá. Tá aqui. Pedro César também? E Vitor. Tá, Yuri mandou. Bom, então acho que já posso passar para vocês a resposta. Né? A primeira questão está falando sobre os mecanismos
de consumo, fala assim, para que a passagem da produção ininterrupta da novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens, uma espécie de grande máquina industrial, incitante, tentacular, entra em ação, mas bem depressa. Espera aí só um minuto. Aqui. Bem depressa. A simples lei da oferta e da procura, segundo a necessidade, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora, Ana, reflete ações que explicitam, letra A, métodos utilizados pelo mercado da arte. Então, quem colocou letra A, acertou. Professor. Oi? O que é mecenas? O que é mecenas? O mecenas foi uma figura que surgiu no período do Renascimento. Não, na Idade Média também existia mecenas. Eles financiavam o artista para que ele produzisse as obras. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, né, tinha a igreja, foi o grande mecenas da Idade Média, por exemplo. Então, é o que financiava. Ah, tá, entendi. Na questão número 2. Na exposição A Artista Está Presente no MoMA, em Nova York, a performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela inovação de uma proposta de arte relacional, abordagem educacional estabelecida na relação da artista, vou virar aqui, da artista com o público. Peraí só um minutinho. Redistribuição do passado do espaço no museu, que integra diversas linguagens artísticas, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage, essa é a correta. Letra D, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. A terceira... Oi? Por que não é a última? A última, vamos ver. Aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Porque aqui o início está correto. A aproximação entre artista e público. Mas romper com a... ela está querendo saber por que não é a última. Porque a segunda parte da frase não é exatamente correta. Romper com a elitização da forma de arte. Essa forma de arte ela não é elitista. Apesar de ela ter um aspecto... Porque a pessoa está em contato com o artista. É o mais próximo da arte impossível para a arte contemporânea. Então, por isso que é importante a gente conhecer a história da arte. Na verdade, essa arte, Terezinha, ela já rompeu com uma arte que era elitista no passado. Entende? Então eu interpretei errado, então. Achei que por ela estar fazendo, ela estava rompendo. Eu interpretei errado, então, a questão. Beleza. Agora a questão número 3, que é para mim muito interessante, foi a que eu falei sobre refletir sobre questões do nosso presente, né? O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades, inspirado pela obra de Franz Krasberg, que é um outro artista brasileiro. Há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque Ibirapuera, ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio.
Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Aqui o texto já mostra, já dá a dica da resposta. Então, a primeira é a resposta correta. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Né? Questões atuais sendo colocadas pela arte. Então, o gabarito é ADA. A-D-A. Como é que foi vocês aí? Como é que foram? Errei a segunda. Então, eu vou ver como é que faz para poder, Eu na errei a próxima, segunda também. vocês terem a resposta no ato. Tem uma forma de vocês verificarem, né? Mas acho que, assim, deu para fazer um exercício, né? As questões têm relação com o texto e com o vídeo, correto? Então, meus queridos, algum comentário, alguma pergunta, um lembrete? Atualmente, professor? Então é isso. Acho que por hoje foi produtivo, né? Qual? É a primeira da última? Não entendi, perdão, Marlon. A primeira resposta? Na 3. Peraí. A terceira questão? Isso aí. A terceira questão é letra A. Ah, então beleza. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Alguém mais com dúvida? Perguntas? Então, me despeço aqui de vocês com... Será que está aqui aberto ainda? Acho que não está, peraí. Deixa eu ver. Eu tinha encontrado aqui... Onde é que eu... Ah, tá aqui. Me despeço de vocês com a dona Ivone Lara. Pisar nesse chão devagarinho, pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos damas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. E ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Passarinho estimado que me deu inspiração. Nos meus tempos de criança, guardei na lembrança essa recordação. Olha lá, Oxante, olha lá, Oxante, olha lá, Oxante, mas representava pra mim carinho, amor e paixão, mas ingrato do Thier expressou meu coração. Thier, olha lá,
Obrigado. Bonsoir! Sinto que eu estou me atormentando e aos poucos me acabando por te amar em vão. Quis amenizar meu sofrimento